Também podem ser causa de Lerdort, vamos lá para o slide, também podem ser causa de Lerdort, atividades esportivas que exijam grande esforço, sem pausas ou relaxamento, tá certo? Eu vou dar um exemplo bem conhecido meu e bem prático, de mim mesmo, tá certo? Apesar do físico, né, não ser muito atrativo, ser um pouquinho volumoso, mas eu fui atleta, né? Pasmem vocês aí, mas eu fui atleta. Eu fazia atletismo e lançava martelo. Cheguei a ser campeão norte-nordeste, cheguei a ir para algumas disputas brasileiras e eu tenho síndrome controlada, mas eu tenho síndrome do manguito rotador, que é justamente nesse ombro aqui, tá? Nesse ombro direito, por conta do lançamento do martelo. Quem não conhece, o martelo é uma bola de ferro ligada com um cabo de aço e tem uma empunhadura, né? Em dos meus lançamentos, houve um lançamento incorreto e deu o traumatismo, e até hoje eu convivo com ele, tá? Já fiz fisioterapias, ultrassom e tal, mas é por isso que eu estou dando esse exemplo, porque atividades esportivas também trazem, tá, problemas. Às vezes você vai fazer um exercício sem fazer o alongamento correto, sem aquecer corretamente, então você pode lesionar, e aquilo ali, por muitas e muitas vezes, podem trazer sequelas definitivas, tá certo? Então hoje eu tenho, algumas vezes eu tenho problemas quando eu vou fazer esse movimento para virar, dói, tá? Dói bastante. Pode ser corrigido por cirurgia, mas esse negócio de cirurgia não é muito meu feito não. Então tá dando para mover o braço, tá dando para fazer as atividades, então hoje não pretendo ser mais nenhum atleta, né? Hoje a idade também já não permite. Então deixa ela quietinha aqui, deixa essa questão de atleta para Billy, para esse pessoal aí que gosta de praticar aí levantamento de copo, né, arremesso de garfo, mas por enquanto eu só falei isso para provar para você que a questão de atividade esportiva causa problema, tá? Posturas inadequadas também, as articulações e compressão mecânica da estrutura dos membros. Então voltando lá para o slide, aí você tem, né, as questões que podem causar Lerdort. As posturas inadequadas, as articulações e compressão mecânica das estruturas dos membros, postos de trabalho inadequados e ambiente desconfortável, móveis de trabalho não projetados ergonomicamente, falta de orientação de profissional de segurança e saúde no trabalho, né, a questão da orientação também, tá? Processo de trabalho, procedimento de trabalho tem muito a ver com a questão da Lerdort. Repetição de um mesmo padrão e ritmo intenso de trabalho sem pausas. Não realização de rodízio das tarefas intensas no mesmo local de trabalho. Tá? Por exemplo, a NR17 ela estabelece um número de toques que deve ser dado por minuto, tá certo? O número de toques seguros, e estabelece para a atividade de digitação um tempo, se eu não me engano, a cada 50 minutos, 10 minutos de pausa. Né? Se não me falha a memória, tá? Mas tem um tempo de pausa que deve ser dado para trabalho de digitação. Falta de prática de ginástica laboral. Ginástica laboral, pessoal, é uma ginástica voltada para a prevenção de doenças relacionadas ao trabalho no que diz respeito ao sistema osteomuscular, tá? Osteoesquelético, esquelético muscular, na questão prevenção de fadiga, prevenção de posturas inadequadas. Ela trabalha com a ginástica compensatória, tá certo? Tem dois tipos de ginástica, a compensatória e a corretiva. Então, ela usa alongamentos, tá? Alguns tipos de exercícios para soltar a musculatura. Essa ginástica ela deve ser aplicada por profissional habilitado, qual seja ele, professor de educação física e fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. O programa de ginástica laboral da empresa deve ser assinado por um dos 3 profissionais que eu acabei de falar aí, professor de educação física, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Aí, passando para a doença propriamente dita. Tipos mais comuns de lesões por esforços repetitivos. Aí você tem a tenossinovite, que nomezinho, né? Que palavrão. Tenossinovite, a inflamação dos tecidos que recobrem os tendões. Os tendões têm várias camadas, tá certo? Então, a tenossinovite é a inflamação dos tecidos
que recobrem os tendões. Bursite. Bursite é a inflamação das bolsas que envolvem, que se situam entre os ossos e os tendões das articulações. Existe uma bolsa, tá certo? Essa bolsa é retentora de líquido para haver a lubrificação de articulações. E quando essas bolsas se inflamam, eu digo que eu estou com bursite. E não é doença de velho não, viu? Não é só doença de velho não. Muito novo tem bursite por aí. Tendinite, inflamação dos tendões. Lembrando que o tendão tem a inserção, tá? Tem a cabeça e a cauda do tendão. Então, é a inflamação das bainhas do tendão, a tendinite. Aí você tem funções e atividades sujeitas a LER. Aí você tem o digitador, operador de computador, caixa de banco. Aí tem um grande número, né, a seguir. Atividades que necessitam de extrema repetição de movimentos. Aí você vai ter que analisar. Você tem o pedreiro, que eu citei. Você tem o pedreiro, o marceneiro, tá certo? O próprio pintor também tem movimento repetitivo. O operador de bancada, se você observar nas indústrias, aquela pessoa que está fazendo os pacotes, né? Pega aqui, faz o pacote e bota lá. Pega aqui, faz os maços de 10 ou 20 embalagens, coloca lá. Então, isso também é movimento repetitivo. E vai causar problemas também no que diz respeito à lesão por esforço repetitivo, tá? Aí você tem aí os sintomas iniciais da LER-DORT. Quais sejam eles? Formigamento, dor, fraqueza ou cansaço muscular na região do corpo submetida a esforços repetitivos. É importante ressaltar que as LER, quando diagnosticadas na fase inicial, são facilmente curáveis. Mas se você tem ou começa a sentir os sintomas e não procura um médico, tá, para tentar diagnosticar isso, aí a coisa pode complicar. Conheço várias pessoas que são portadoras de LER-DORT, tá? Tem LER-DORT e pessoas, como eu falei para você, tem caso que realmente a pessoa fica inutilizada, tá certo? Porque o tendão começa a hipertrofiar, a hipotrofiar, a haver atrofia de tendões, de músculos e a coisa complica, tá certo? Aparece, aparentemente, é uma doença simples, mas se não houver o cuidado necessário, se não se procurar os profissionais especializados nessa área, com certeza a coisa vai complicar. Aí você tem os fatores agravantes no tocante a LER-DORT. Aí você tem o layout inadequado. Todo mundo sabe o que é layout. Se não souber, eu vou dizer agora. Layout é a forma, tá, com que se organiza no ambiente de trabalho homem e máquinas, tá certo? Então, aqui no estúdio tem um determinado layout, um layout funcional. Eu tenho aqui a parte do ministrante da aula. Aqui do lado eu tenho a parte do mediador, tá? Tem a câmera, tá? Então isso aqui é um layout. Então, o layout inadequado possibilita também o agravamento das lesões por esforços repetitivos e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Aí vem tensão excessiva e conflitos interpessoais no trabalho. Riscos físicos, tá? Calor, ruído e umidade. Pode agravar a situação. Deficiência de iluminação, iluminação inadequada, também pode causar problemas e agravar mais ainda a situação. Procedimentos de trabalho contrários a princípios ergonômicos, ou seja, procedimentos de trabalho, como eu falei no início, ergonomicamente, tá, errados, ergonomicamente incorretos. Isso significa também fator agravante para a questão de LER-DORT. E você tem também personalidade e temperamento agressivo, tá, no trabalho. Aquela pessoa que é o chamado funcionário cabeça de fósforo. Qualquer coisa esquenta a cabeça e vai discutir, aí tem estresse, tal. Então isso também é fator agravante.